Uma questãozinha sobre Conselho Monetário Nacional, o nosso órgão máximo. Veja só, o Conselho Monetário Nacional, CMN, dentre outras funções, deve: alternativa A, executar a fiscalização do mercado de crédito. Lembra, ele é um órgão normativo. A fiscalização, executar a fiscalização, é uma função de uma entidade supervisora. A supervisora vai fazer a fiscalização. Lembra, eu tenho duas fiscalizadoras, duas supervisoras, que são o Banco Central do Brasil, que vai fiscalizar o mercado de crédito. Esse é o Banco Central do Brasil. Então, exercer a fiscalização do mercado de crédito, banco captando e emprestando dinheiro, é a atribuição do Banco Central do Brasil. Exercer a fiscalização do mercado de capitais. O mercado de capitais, que é quando eu tenho uma sociedade anônima aberta emitindo debêntures, ações, por exemplo, daí já fica a cargo da nossa outra entidade supervisora. Lembra, é cada um no seu quadrado. Se o Banco Central manda no quadradinho em termos de fiscalização do mercado de crédito, o mercado de capitais é o quadrado da CVM, da nossa Comissão de Valores Mobiliários. E executar a política cambial. Lembra, o Banco Central tem uma vida dupla. Ele é sim uma entidade supervisora, porque ele vai fiscalizar as instituições financeiras, o mercado de crédito, mas ele também tem a função de executar tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina. O Conselho Monetário Nacional vai determinar, estabelecer as diretrizes gerais da política monetária, creditícia e cambial. Bacana! Mas a partir do momento que as políticas, as diretrizes gerais estão dadas, quem é que vai executar essas políticas? A política monetária, a política cambial, quem executa é o Banco Central do Brasil. Logo, se executar a política cambial é atribuição do Banco Central do Brasil. Logo, só nos sobrou a D. Olha só, é atribuição de fato do Conselho Monetário Nacional regular os índices de inflação a fim de evitar desequilíbrios econômicos. Ele vai regular os índices de inflação para evitar uma inflação muito alta ou uma inflação muito baixa. Lembrando que esse regular os índices de inflação está diretamente ligado com a determinação das metas. Inflação muito alta é ruim, inflação muito baixa também é ruim. Então a gente quer o equilíbrio para manter o poder de compra da moeda e o equilíbrio para evitar desequilíbrios econômicos que impactem também a atividade econômica. Logo, o Conselho Monetário Nacional, dentre outras funções, deve regular os índices de inflação a fim de evitar desequilíbrios econômicos. Uma questãozinha sobre o Banco Central do Brasil. Lembra, o Banco Central do Brasil tem uma vida dupla. É uma entidade supervisora, logo vai fiscalizar as instituições financeiras, os bancos, corretoras, distribuidoras, e ao mesmo tempo cabe ao Banco Central do Brasil a função, enquanto autarquia, de executar tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determina, por exemplo. Logo, o Banco Central vai ser o executor da política monetária, por exemplo. Certo? Com base nisso, vamos à nossa questão. O Banco Central do Brasil, dentre outras competências, olha, então nós queremos uma competência do Banco Central. Ele protege os investidores do mercado de capitais? Quem protege os investidores do mercado de capitais é CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Mercado de capitais é o campinho da CVM. B. Exerce a função de agente fiduciário. Eduardo, agente fiduciário, que trem é esse? O agente fiduciário geralmente é uma distribuidora ou uma corretora. O agente fiduciário é o prestador de serviço que verifica se as cláusulas da emissão da debênture estão sendo cumpridas ou não. Então, agente fiduciário é coisa de emissão de debêntures, por exemplo. Autoriza o funcionamento dos fundos de investimentos. Lembra que cabe sim ao Banco Central autorizar, mas ele vai autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Quem autoriza o funcionamento dos fundos de investimentos é a CVM. Fundo de investimentos é considerado um valor mobiliário, logo é campinho da CVM. Eduardo, se não é A, não é B, não é C, então tem que ser a nossa D. Vamos ver se é gerenciar as
Reservas internacionais, perfeito, é uma atribuição do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele faz toda a fiscalização do mercado de câmbio. Ele vai controlar o fluxo de moeda estrangeira entrando e saindo do Brasil. E dentre as suas funções está a função de fazer a gestão das reservas internacionais. Reservas internacionais é a poupança que o governo tem em moeda estrangeira. Atualmente é de 300 e alguma coisa bilhões de dólares. Está aplicada em quê? A grande maioria em títulos públicos da dívida americana. Quem faz a gestão dessas reservas internacionais, usa as reservas, inclusive quando for necessário, é o Banco Central do Brasil. Logo, alternativa D. Uma questãozinha sobre CVM, sobre a nossa Comissão de Valores Imobiliários. Lembra, a CVM é uma entidade supervisora. O campinho da CVM é o mercado de capitais. Ela vai fiscalizar a sociedade anônima aberta na emissão de debêntures e ações, por exemplo, e como as ações são negociadas lá na Bolsa de Valores. Sempre, lembra, sempre como objetivo, as entidades supervisoras têm a proteção da parte mais fraca na relação. Assim, no processo de fiscalização do mercado de capitais, a CVM sempre vai buscar proteger o investidor contra práticas comerciais não equitativas, contra a manipulação de mercado, contra ao uso de informação privilegiada, por exemplo. Com base nessas informações, vamos julgar as alternativas? Olha só. É uma atribuição da CVM. O que cabe a ela fazer? Alternativa A. Regular a oferta de crédito no mercado financeiro? Não. Regular a oferta de crédito no mercado financeiro de maneira mais específica. Determinar as características dos tipos de crédito, disciplinar todos os tipos de crédito, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Regular e fiscalizar as instituições financeiras. Não, a gente sabe que quem fiscaliza as instituições financeiras, o fiscalizar, é o Banco Central do Brasil. Proteger os investidores do mercado de capitais. Perfeito. Cabe à CVM proteger os investidores do mercado de capitais. Ela vai fazer toda a fiscalização para, ao fim e ao cabo, como desdobramento, proteger os investidores. E lembra, a partir do momento que a CVM protege os investidores, ela incentiva que os outros investidores apliquem seus recursos à sua poupança em valores mobiliários, e isso faz com que as empresas tenham acesso mais facilitado e mais abundante a recursos e que elas possam investir, crescer, gerar emprego e renda. E D, só por desencargo de consciência, regular a negociação de títulos públicos. Lembra, título público é um bicho estranho, é tratado à parte. Logo, nós temos como alternativa correta C, um presságio, C de certificado. Uma questãozinha sobre banco múltiplo. Lembra, o banco múltiplo, definição, é aquele banco que tem no mínimo quantas carteiras? Se ele é múltiplo, ele tem mais de uma é no mínimo duas carteiras. O banco múltiplo é aquele que tem no mínimo duas carteiras, ele vai ser composto por múltiplas carteiras. Porém, tem uma obrigatoriedade que a gente não pode esquecer na prova. Uma destas duas carteiras que compõem o banco múltiplo tem que ser obrigatoriamente comercial ou de investimento. Lembra, a carteira comercial, aquela que pode captar depósito à vista, e a carteira de investimento, aquela que atende prioritariamente as empresas, prestando serviço e oferecendo os recursos, os financiamentos, tanto para capital de fixo quanto para capital de giro para as empresas. Bacana, Eduardo. Mas por que foi permitida a constituição de bancos múltiplos? Lembra que no Brasil, antigamente, eu tinha bancos singulares. Cada um desempenhava um tipo de operação. Operava com uma carteira específica. Por isso que antes eu tinha vários bancos comerciais, banco de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as nossas famosas financeiras. Foi permitida a junção dessas carteiras e, por conseguinte, a criação dos bancos múltiplos para racionalizar a administração das instituições financeiras. Porque antes eu tinha o mesmo conglomerado que, para atuar em vários segmentos de mercado, tinham que ter instituições financeiras segregadas.
Aí o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo do sistema, olhou e falou, não faz sentido, vamos racionalizar a administração dessas instituições financeiras, permitindo que elas se unam e formem um megazord que a gente chama de banco múltiplo, dá uma junção, olha só, das carteiras e forma o banco múltiplo. Logo, os bancos múltiplos foram criados com o objetivo de racionalizar a administração das instituições financeiras atuantes em diversos segmentos do mercado, aqui sem graça alternativa A. Olha só, B. Dificultar a administração, não, para facilitar a administração, né? Proporcionar uma maior oferta de instituições financeiras aos investidores, não. Na verdade, quando eu permiti a criação dos bancos múltiplos, o número de instituições financeiras acabou sendo reduzida. Por quê? Porque uma mesma instituição, o banco múltiplo, passou a congregar várias outras instituições singulares que havia. E sofisticar o mercado. Na verdade, a gente quer simplificar o mercado, certo? Logo, racionalizar a administração das instituições financeiras que atuavam em vários segmentos de mercado. Esta é uma dos objetivos da criação do banco múltiplo. Importante para a prova. Fica atento. Olha só a nossa questãozinha. Dos objetivos abaixo que não se referem ao objetivo de uma corretora de títulos e valores mobiliários. Lembrando, corretora e distribuidora, no frigir dos ovos, fazem a mesma coisa. Então, o que eu vou falar para a corretora também serve para a distribuidora. Tanto corretora quanto distribuidora são apenas prestadoras de serviço. Elas não atuam captando nem emprestando dinheiro. E isso tem que ficar claríssimo, sempre. Logo, elas não vão captar nem via CDB, nem via depósito à vista, nem via depósito de caderneta de poupança e não vão fazer nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de financiamento. Isso quem faz é o nosso querido e tradicional banco. Elas vão apenas intermediar operações. Lembra, elas vão intermediar operações que a gente está acostumado a ver, por exemplo, distribuição de debêntures, distribuição de notas promissórias, vão atuar lá como prestadoras de serviços na B3, lembrando que todo comprador e vendedor precisa de uma corretora ou distribuidora para operar lá na B3, no mercado organizado de bolsa de valores. Elas atuam também em mercados nem tão evidentes assim. A corretora e a distribuidora podem operar também no mercado de câmbio, fazendo intermediações nesse mercado de câmbio. O que é fazer essa intermediação? Unir comprador e vendedor. E elas podem atuar também na compra e venda, intermediando operações de compra e venda de metais preciosos, inclusive no garimpo, tá? Inclusive no garimpo elas podem fazer a intermediação dessas operações. Olha só, esse terceiro ponto, principalmente, não é tão intuitivo assim, a gente precisa lembrar lá na hora da prova. Então, olha só, dos objetivos abaixo, qual o que não, lembrando lá na prova, a atenção é importante, o que não se refere a um objetivo de uma corretora, podia ser aqui distribuidora também, de títulos e valores imobiliários. Elas operam ou não operam na bolsa? Sim, Eduardo, operam, bacana, operam na bolsa, esse é o serviço tradicional que tanto a corretora quanto a distribuidora oferecem. Praticar de operações de compra e venda de metais preciosos, isso sim, embora pouco intuitivo, sim, elas podem atuar neste tipo de operação. Captar depósito à vista. Aqui, na prova, essa questão era dada. Lembra, corretora e tampouco distribuidora capta recursos por qualquer meio. Então, não se refere a um objetivo de uma corretora de títulos e valores imobiliários captar depósito à vista. E D, exercer a função de agente fiduciário? Sim, elas podem, tá? Tanto corretora quanto distribuidora. O que é o agente fiduciário? Rapidinho aqui, quando uma empresa emite uma debênture, a gente viu que ela faz uma série de promessas para o investidor. A empresa está precisando de grana, faz uma série de promessas para o investidor. Oh, pode ficar tranquilo, eu vou te pagar, a taxa de juros vai ser essa, e pode ficar tranquilo. Nesse meio tempo, aí, até o vencimento da debênture, eu não vou, por exemplo, contrair mais dívida. Ah, eu vou pagar os dividendos mínimos. Ah, eu vou manter uma determinada reserva para pagamento das debêntures.
Isso é o que a gente chama de covenant, são os covenants da debênture, olha que nome chique, os covenants, as cláusulas da debênture. Tá, Eduardo, mas quem garante que essa empresa não vai deixar de cumprir os covenants? Quem é que vai ficar verificando se a empresa está cumprindo ou não o que ela prometeu? Ah, esse cara a gente vai chamar de agente fiduciário. Pensa, você empresta para a empresa e não vai ficar verificando todo dia se a empresa está cumprindo ou não o que ela prometeu. Tu tem mais o que fazer. Por isso que é contratado um terceiro, um agente fiduciário, que pode ser uma corretora ou uma distribuidora. O que vai fazer esse agente fiduciário? Vai verificar ao longo do prazo de duração da debênture, por exemplo, se as cláusulas estão sendo ou não cumpridas. Por isso, olha o nomezinho dele, agente fiduciário. Pode ser agente fiduciário, uma corretora e ou uma distribuidora, logo sim. AD, exercer a função de agente fiduciário, é uma das atribuições das corretoras e distribuidoras. Logo, o que não é, e fica bem evidente, de fato, é a C. Corretora não capta recursos, corretora não empresta recursos.